Olá, meus queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens. Eu sou a professora Sara Nascimento e hoje nós vamos assistir a mais uma aula do componente de língua espanhola. Acompanhem aí na telinha de vocês. Na imagem, nós podemos observar o personagem Gaturro, que é um personagem argentino, e algumas falas. Alguns pensamentos, no caso, pessoal. Aqui podemos analisar a palavra amar, errar, agradecer, perdonar, perder, ganhar, sonhar, reír, llorar, sentir e beber. O Gaturro está apenas listando conceitos. Se ele quisesse descrever sua rotina real agora, como esses verbos mudariam? Pessoal, na imagem vocês puderam analisar que o conteúdo das classes gramaticais, das palavras, eles são verbos. Se nós quiséssemos conjugar esses verbos que o Gaturro está pensando, como que eles ficariam? Hoje nós vamos estudar os verbos no presente do indicativo. E o que são, professora, verbos no presente do indicativo? É o agora. Hoje pela manhã eu comi e neste momento eu como. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre os verbos no presente do indicativo na língua espanhola. Acompanhem aí. Se o Gaturro estivesse contando a história dele para nós, ele não diria beber, ele diria bibo. Como ficariam os outros sentimentos quando ele os assume como seus? Vamos aprender agora. Professora, que é um verbo? Um verbo é uma palavra que usamos para hablar de acciones, estados ou processos. Nos permite descrever que está haciendo ou como se siente uma persona, um animal ou uma coisa. Ou seja, um substantivo, já seja no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, pessoal, um verbo ele indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eu amo. Isso é a conjugação do verbo amar no presente. Um estado, eu estou com fome. O estado que eu estou nesse momento, eu me encontro com fome. Ou um fenômeno da natureza. Chove neste momento. Exemplos de verbos em espanhol. Correr. Maria corre en el parque. Aqui nós temos a conjugação do verbo correr. Escrever. Pedro escribe uma carta. Cocinar. Mi mamá cocina una pizza. Viajar. Nosotros viajaremos a Chile. Sentir. Me siento emocionado por el viaje. Os verbos no presente do indicativo. El presente de indicativo é um tempo verbal del espanhol muito utilizado. El presente de indicativo situa la acción en el momento de la enunciación. Además, também tem outros usos como la descripción de rutinas, la expresión de verdades científicas ou la narración de eventos passados. Exemplo. Es moreno, aqui nós temos a conjugação do verbo ser. Tiene los ojos negros, aqui descreve a cor dos olhos. E este é o presente do indicativo dos verbos ser e tener. Sempre pratica deporte por las mañanas. Temos o presente do indicativo do verbo praticar. Na imagem a seguir deste exemplo, nós temos no primeiro quadrinho, eu leo muitos livros.
nós temos a conjugação do verbo ler no presente do indicativo. Tu escuchas música. Temos a conjugação do verbo escuchar. Nosotros corremos en el parque. Temos a conjugação do verbo correr. E ellos ven la televisión. Temos a conjugação do verbo ver. Presente de indicativo, conjugación. El presente de indicativo es un tiempo simple. En los verbos regulares se forma a partir del infinitivo. Después de eliminar las terminaciones AR, ER ou IR, as terminações em AR, pessoal, são da primeira pessoa, R, segunda pessoa e IR, terceira pessoa. Se añaden las designancias verbales próprias del presente de indicativo. Mire en ejemplo a continuação. Pessoal, e aqui nós vamos analisar os verbos no presente do indicativo. Deste lado, nós temos los pronombres personales. Professora, o que são os pronombres personales? Os pronomes pessoais, eles são utilizados para definir as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, e também para substituir os substantivos. Por exemplo, Ana comeu chocolate. Para que eu não repita a palavra Ana, eu posso utilizar o pronome pessoal. Ela comeu chocolate para substituir o substantivo, que é a palavra Ana. Vamos analisar aqui. Los pronombres personales. Yo, que significa eu. Tu, que significa tu. Ele significa ele. Ela significa ela. Usted, você. Pessoal, na língua portuguesa, nós utilizamos a palavra você, o pronome pessoal você, para situações informais. Contudo, no espanhol, nós utilizamos usted para situações formais, ou seja, para pessoas mais velhas, para pessoas no cargo mais alto da hierarquia. Então, nós vamos utilizar o pronome pessoal usted. No espanhol, nós temos nosotros e também temos nosotras, que significa nós. Nós vamos utilizar o pronome pessoal nosotros para o masculino, enquanto que nosotras para o feminino. O mesmo acontece com vosotros e vosotras, que nós utilizamos vosotros para o masculino e vosotras para o feminino, e significa vós. Ellos, eles, elas, significa elas, e ustedes significa vocês, que nós também vamos utilizar em situações formais. Aqui nós temos o verbo hablar, terminado em AR, comer, terminado em ER, e bebir, terminado em IR. Quando nós tiramos as terminações AR, ER e IR, nós temos o radical do verbo, pessoal, na qual nós vamos conjugar o radical mais a terminação de acordo com cada pronome pessoal. Por exemplo, yo hablo, como, vivo. Tu hablas, comes, vives. Ella habla, come, vive. Usted habla, come, vive. Nosotros hablamos, comemos, vivimos. Vosotros e vosotras hablas, comes, vivís. Ellos, ellas hablan, comen, viven. E ustedes hablan, comen, viven. Vamos ver o verbo ser. Ele é um verbo irregular e ele não se pode ser utilizado com a raiz do verbo e a terminação, porque ele já é um verbo formado, pessoal, de uma forma irregular. Então, como que ficaria?
eu sou e o exemplo, eu sou estudiante. Para o pronome pessoal, tu eres. E o exemplo, tu eres inteligente. Ela és, o exemplo, ela é simpática. Usted es, o exemplo, usted es professor. Nosotros e nosotras somos, exemplo, nosotros somos amigos. Vosotros e vosotras sois, vosotros sois de Espanha. Ellos e ellas son, o exemplo, ellos son hermanos. E ustedes son, o exemplo, ustedes son extranjeros. Neste momento, nós vamos praticar o que vocês aprenderam na aula. E a atividade que eu trouxe é para relacionar o pronome pessoal com a forma correta do verbo hablar. Então, acompanhem aí. Se vocês quiserem dar uma pausinha no vídeo para responderem a questão sozinhos, esse é o momento. Aqui nós vamos ter o pronome yo, que significa eu, tu, ele e ela, ele e ela, nosotros, nós, e ellos, eles. Aqui nós temos o verbo hablar, hablan, hablas, hablo, habla e hablamos. Vamos relacionar. Yo, onde que nós vamos conjugar o verbo para o pronome pessoal yo? Yo hablo. Tu, qual verbo nós vamos utilizar para o pronome pessoal tu? Tu hablas. E para ele e ela? Ela habla. Nosotros. Pessoal, houve um erro aqui, tá? Nosotros hablamos. Aqui seria 4. E ellos hablan. Aqui seria a resposta 5. Então, vamos lá para a horinha da revisão. Hoje, pessoal, nós aprendemos os pronomes pessoais na língua espanhola, né? Também aprendemos a conjugar alguns verbos. O verbo tem o seu radical e a sua terminação. E nós aprendemos alguns deles no presente do indicativo e também aprendemos alguns exemplos de como usar esse verbo em algumas frases em espanhol. E essas são as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula de hoje e até a próxima.